Olá, boa noite a todos, todas e todes que estão entrando. Só me digam se vocês estão me escutando bem, se a internet está falhando. Não quero que nada de ruim aconteça durante a nossa conversa. Antes da escritora, antes da escritora Carla Madeira entrar, eu vou falar para vocês sobre o selo que está fixado aqui. Comprando um desses selos, você me apoia e apoia também esse perfil a continuar produzindo conteúdo de forma saudável e com qualidade, porque eu não vivo e não sobrevivo de publicidade. Então, esse é um projeto que vai me ajudar também a comprar alguns materiais que eu quero para poder fazer lives com qualidade, não ficar surtando, né? Por conta de não ter uns instrumentos de trabalho. Então, se vocês forem à medida que vocês forem gostando da live, pensem nessa possibilidade de comprar um selo e ajudar aqui na produção de conteúdo desse perfil. Vou ver se a Carla entrou. A Carla entrou. Para ela chegar. Estou muito feliz que isso está acontecendo. Olá, tudo bem? Tudo bom, Camila? Sim, você me escuta bem? Escuto bem. Deixa eu aumentar meu áudio aqui. Você está me ouvindo bem? Estou. E a galera aí, tá ouvindo a gente bem? Só dá um simzinho, um nãozinho pra gente. Bom, enquanto as pessoas vão entrando, eu peço para que vocês façam as suas perguntas aqui no ícone de perguntas, tá? Porque a galera costuma falar, Carla, que a gente é maravilhosa, gostosa, ai, que linda, não sei o quê. E aí as perguntas elas vão se perdendo, né? Então, quem quiser fazer as perguntas, e se sintam à vontade para perguntar o que quiserem, porque cada leitura é uma leitura, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas deixa a sua perguntinha aqui, aonde está indicando uma interrogaçãozinha. Eu vou abrir no final e faço as perguntas. Bom, boa noite de novo a todas, todos e todas. Hoje eu vou iniciar, Carla, o meu mais novo projeto nesse perfil, que se chama Conversa de Literatura, e serão ciclos de lives. A cada 15 dias nós teremos aqui uma personalidade, um escritor ou uma escritora, especialistas em literatura e também produtores de conteúdo para falar sobre leitura e literatura. Então, a nossa primeira live é com a Carla Madeira, mineira, nascida em Belo Horizonte, em 1964, graduada em jornalismo e publicidade, foi professora de redação publicitária na Universidade Federal de Minas Gerais e é sócia e diretora de criação da agência de comunicação Lápis Raro. Em 2014, lançou seu primeiro romance, Tudo é Rio, e em 2018 lançou seu segundo romance, A Natureza da Mordida. Antes de iniciar, se a Carla me dá licença, eu gostaria, né, de conceituar alguns temas que vão se fazer presente aqui na nossa live, né? Até para que a gente entenda um pouquinho mais de como o livro também funciona como arte, né? Então, queria falar um pouco da questão da estética. Dentro da filosofia, a estética é um estudo daquilo que a gente julga belo, mas também o julgar belo é subjetivo. Mas existe esse estudo. E aí a gente entende por belo um conjunto de sensações que são experimentadas no contato que a gente tem com a arte.
Mas a gente também tem outras vertentes que estudam e vão conceituar o que é estética e qual o ponto de abordagem desses outros teóricos que falam também sobre estética. Então, a estética conduziria, né, o indivíduo a se tornar melhor, mais humanizado. É por meio da literatura que conseguimos atingir a emoção estética. E é por meio desta que representamos a nossa realidade e conseguimos entender a nós mesmos e melhorarmos como pessoa. Na literatura, se o texto foi esteticamente bem construído, se ele é bom, de acordo com algumas métricas, e aí aqui coloco duas, que é forma, a aparência e o aspecto gráfico, a configuração do que se apresenta, a organização do conteúdo e o próprio conteúdo, que é a matéria que vai significar, o significante daquilo que se quer comunicar. Então, se refere ao enredo, aos personagens, aos cenários, aos temas. Então, dessa forma, o texto literário possui função estética. Só um minutinho que meu computador aqui desligou. E eu tenho tudo nele. Então, vou conversar aqui com a Carla um pouquinho enquanto o computador não liga. Mas eu quis, Carla, fazer essa introdução falando um pouco sobre o que é estética, o que é abordagem estética, de onde ela vem. É lógico que a gente não vai conseguir compreender todo esse assunto numa live de 1 hora, né? Tema aí para muita coisa para mundo. Mas quis trazer essas referências um pouquinho, porque às vezes a gente lê um livro, mas a gente não sabe conceituar por que a gente não gostou. E esse é uma das questões que envolvem o seu livro. Ele divide opiniões, né? Então, assim, muita gente gosta, adora, ama, e tem pessoas que acham bom, mas com algumas questões que têm que ser conversadas. E, na verdade, quando a gente fala que não gosta, acho que até para falar que a gente não gosta, a gente tem que argumentar sobre aquilo. Né? Falar por que eu não gosto, a partir de que princípio eu não gostei disso que eu vi, disso que eu li. Então, a introdução minha, essa que o computador acabou de desligar, seria para isso. Para que a gente entendesse um pouco também de como que foi, né? Esse processo, e até se alguém aqui se interessar um dia, que eu acho maravilhoso, porque a crítica literária ela tem que nascer de dentro da gente, do nosso gostar, tem que ser apaixonante, senão ela não flui. Então, de repente, essa introdução pode causar em algum leitor a vontade de começar a fazer crítica ou estudar sobre isso. E eu acho importante. Na minha qualidade de docente também, eu sempre quero despertar novos interesses, né, nos leitores. Mas o computador está ligando aqui. Eu queria que você falasse, Carla, você está bem? Como que você está? De onde que você está falando com a gente? Eu estou bem, está um calor imenso, estou em Belo Horizonte, estou impressionada com o calor que está aqui. É abafado, quente mesmo. E estou bem, estou super feliz de estar aqui. Estou adorando as provocações. Acompanhei um pouco, depois que você fez o post, acompanhei um pouco algumas colocações e estou achando muito bom ter essa conversa com você. E tô aqui para a gente falar sobre isso, para a gente explorar isso. Acho que é uma conversa para a gente fazer perguntas, né? Para a gente abrir as possibilidades, explorar as possibilidades, né? Você está colocando uma questão super importante, porque o, o livro é escrito por uma pessoa, mas ele é reescrito pelo leitor. E o leitor lê o livro de um lugar que ele está, com a sua vivência, com a sua história, com as suas escutas, né? O livro ele é produzido por um escritor que está imerso em uma cultura, que está imerso em um lugar, não é? Então ele não escapa
dessa visão de mundo, do lugar onde ele está imerso, e ele é lido por um leitor que também está imerso nessa cultura. Então, existem vários pontos aí super legais a gente explorar, porque gostar ou não gostar de uma história não tem a menor importância, isso faz parte. Mas a gente pode ir além, né, dessa perspectiva, e eu aqui acho que é o que você está colocando nessa sua primeira leitura, né, da questão da estética, né, do belo e do bom, né, o quanto o belo às vezes faz uma fronteira com essa ideia do bom, né? E é Ó, o isso. computador aqui, ele ligou de novo, então eu vou continuar de onde eu estava, mas é Tá, rapidinho, tá? combinado. Só para contextualizar mesmo. Então, aqui a gente estava falando que a literatura, que dentro da literatura, se o texto foi esteticamente construído, se ele é bom de acordo com algumas métricas, né? A gente vai, dentro da literatura, a gente vai trabalhar com essa questão. Ele é bom se ele tiver determinadas métricas, tá? Então, a forma, que seria a aparência, o aspecto gráfico, a configuração que apresenta, a organização do conteúdo e o próprio conteúdo, que é a matéria significante, aquilo que vai se comunicar, né, o que o escritor quer comunicar, e se refere ao enredo, aos personagens, aos cenários e o tema. Então, dessa forma, o texto literário ele possui função estética, causando no leitor algum efeito. Humberto Eco, que é um escritor e crítico, ele aponta que, ao olharmos para o conteúdo de uma obra, este deverá ser orientado por meio da relação entre a arte e o mundo, pois a função estética amplia os nossos sentidos e permite a contemplação da obra pelas vias artísticas. Então, sendo assim, o sujeito pode ser levado a múltiplas possibilidades de interpretação, pois a obra aberta é inacabada, indefinida. E quanto mais a obra se abre para a multiplicidade, mais caminhos oferecem ao leitor. Na concepção do crítico literário Roland Barthes, o texto da fruição provoca perplexidade. Tira o leitor de um estado de acomodação e leva-o a percorrer caminhos de questionamentos, de negação, de aflição, de estado de perda, derruba velhos pensamentos e crenças e corre em busca de um novo sentido, permitindo a reflexão crítica, o pensamento mais elaborado do abstrato, como também a fruição estética por meio dos usos artísticos de linguagem. A relação entre a literatura e a realidade tem sido alvo de debate, inclusive o nosso, aqui, desde a antiguidade clássica, desde a Grécia Antiga. A princípio, pensava-se a literatura como cópia da realidade, mas percebeu-se que a arte, em geral, não oferece uma cópia fiel e real. As artes oferecem um recorte da realidade. A partir do olhar do artista, são capazes de representar um pequeno instante, uma história, a partir de dada perspectiva, permeada pelo ponto de vista do artista. A literatura, então, ela vai se relacionar com o mundo exterior a ela e vai trazer imagens do mundo transformadas em palavras. Mesmo fazendo parte de um contexto ficcional, pode nos levar a lugares, muitas vezes, que concebemos como verdadeiros, possíveis de estar acontecendo no mundo, sem necessariamente ser. A literatura não retrata a realidade, mas a representa. Por isso chama a atenção do leitor a ponto de envolvê-lo. E isso nós chamamos de verossimilhança. E oferecer, essa verossimilhança, ela oferece uma representação da realidade. Não a realidade a qual conhecemos, mas pode ser que nós vivenciamos essa realidade de maneiras diferentes. Então, eu não vivencio isso, mas alguém no meu entorno vivencia, alguém que eu conheço vivencia, alguém no meu trabalho, alguém que eu atendo na minha profissão vivencia. Então, não é a minha realidade, mas é a realidade do outro. Os personagens, as histórias, são, antes de tudo, frutos da imaginação criativa e invenção do escritor. Não existe verdades universais e absolutas. Cada pessoa tem a sua perspectiva própria, sua maneira de ver as coisas de forma subjetiva e de acordo com as próprias vivências. Os personagens podem nos parecer irreais,
mas não sabemos até que ponto a vida nos apresentará pessoas bastante semelhantes. Podem, sobre certos aspectos, funcionar como espelhos do real. Seria muito egocêntrico, né, da minha parte ou da nossa parte, querer detectar nas obras literárias o que corresponde a uma realidade que não somos donos. Então, falar sobre determinado aspecto que a gente não vivencia seria até chato, egocêntrico, ou, sei lá, sairia da nossa realidade falar sobre algo que a gente não conhece, mas a gente pode falar, desde que nós tenhamos argumentos para isso. Por isso, eu fiz essa introdução aqui para que a gente possa conversar um pouquinho mais. Carla, eu li o seu livro, eu gostei muito. É uma, como eu já disse no início da live, é uma narrativa que divide muitas opiniões e possivelmente pela abordagem estética e não pela forma, porque a forma, pelo que eu percebi nos comentários lá da minha, do meu post, as pessoas não falavam sobre a forma que você escreve. As pessoas achavam lindas a forma, como você traz, né, a questão de transformar a realidade em palavras, isso tudo estava ok. Mas eu acho que um dos motivos foi a abordagem do conteúdo. Então, por isso, convidei você para essa live, né, para que a gente possa conversar um pouco sobre isso. E eu queria que você, a princípio, dissesse para nós o que se trata o livro Tudo é Rio. Bom, é uma história, né? Uma história que se passa num tempo impreciso, mas a gente tem pistas de que é um tempo onde ainda não existia internet, um tempo onde o transporte, o deslocamento era, quer dizer, essa coisa da malha aérea ou da malha. Era difícil se deslocar, porque existe, né, fatos no livro que dão essas pistas para gente. Ele se passa numa cidade pequena, pode ser no interior de Minas, pode ser no interior. Eu tenho tido clubes de leituras no Brasil inteiro e várias pessoas falam, eu acho que é aqui. Ou seja, as pessoas identificam traços de um Brasil de uma maneira geral. Então, o interior do Brasil, católico, conservador. E então, o livro ele é a história, uma história absolutamente já contada 1000 vezes, né? Do triângulo, da prostituta, da puta poderosa, da menina de família, não é? Que tem uma família estruturada. Então, o livro ele traz este fio narrativo, mas com uma provocação que me interessou muito, que é a provocação de mostrar uma, uma complexidade em que ninguém, ou seja, dizendo de uma maneira melhor, todos nós temos a potência do bem e do mal. Né? Todos nós temos a potência de fazer coisas legais, de fazer merda. Então, esse aspecto da existência, da humanidade, talvez seja um fio condutor aí nessa história, tantas vezes contada, mas que eu não quis lidar com esse clichê sem fazer um giro nos personagens, no que tem de potência de bem e mal ali em todos eles, né? Pelo menos nos 3 protagonistas ali, né? Que é a Dalva, o Venâncio e a Lucy. Né? Então, uma questão central que eu acho que eu vi aparecer, pelo menos nesse acompanhamento que eu fiz dos seus posts, é a questão de podemos perdoar o imperdoável? Acho que essa é uma discussão interessante e eu acho que ela é mesmo uma questão que atravessa o livro. Sim.
Eu pensei muito nisso, porque, na verdade, eu acredito que quando a gente vai ler, né, alguma narrativa, a gente tem que ter o olhar daquele momento em que a narrativa está sendo contada. E eu não vi nenhum tempo cronológico na sua narrativa. Mas se a gente for lendo, você vai dando pistas, né? Porque tem aquele um médico na cidade, porque tem aquele um único farmacêutico, porque tem aquela igrejinha que todo mundo se reúne. Então, percebe-se, né? Subentende que não é um momento de agora, né? É um momento passado. Faz parte de uma sociedade passada e não essa de agora, em que a gente está super aberto ao diálogo, está super aberto a pensar sobre as questões que nos são caras, né? A mim dói muito conversar sobre racismo, sobre gênero, porque sou mulher, porque sou periférica, sobre classe, porque sou uma mulher trabalhadora. Então, essas coisas são caras a mim. Mas nós estamos hoje muito mais abertos e propícios a conversar sobre isso, né? Aquela cidadezinha, ela tem apenas um código moral, né? De isso é bom, isso é ruim. Isso eu faço, isso eu não faço. E aí não existe dentro da sua narrativa, possivelmente, um conflito entre os personagens, assim. Disso que você está fazendo, de elevar, possivelmente, a situação, a condição de uma mulher prostituta, por exemplo, a repensar por que ela está dentro dessa dinâmica, por que ela faz parte desse contexto social. Não existe. Então, assim, cabe muito ao leitor fazer essas conexões e cruzar esses fiozinhos, né? E eu queria também saber de você agora, é, o que te motivou a escrever o Tudo é Rico? Não sei se você já me respondeu isso, mas eu queria saber se você se deparou com alguma questão. Você falou que quis conversar sobre isso, porque são temas bacanas, né, para se tratar hoje na contemporaneidade. Mas você teve alguma experiência que te levou a conversar sobre isso, a escrever sobre isso? Não, eu acho que todo escritor acaba escrevendo sobre o que de alguma maneira o afeta, né? A história desse livro eu comecei a escrever como um exercício de linguagem, uma sonoridade, uma questão estética do narrador, mas quando eu escrevi a cena era outro começo. Quando eu escrevi a cena da brutalidade do livro, a cena central, que é a cena do Venâncio com o filho e com a Dalva, me paralisou por 14 anos. Fiquei 14 anos sem conseguir encostar nessa história de tão brutal que essa cena foi para mim, do tanto que ela mexeu com questões profundas. Eu quero retomar um pouco do que você colocou, porque mesmo o livro se passando num tempo que não é hoje, e hoje existindo questões que estão na mesa e que nos estão colocando, que estão nos colocando diante de muitas perguntas sobre o próprio papel da literatura, o quanto a literatura ela tem que ser, porque a literatura, na verdade, ela não tem que ser um projeto político ou pedagógico de reforma social, ela não tem que ser isso, mas ela reflete um tempo, o tempo que a gente está, né? Então, eu adoro a colocação do Amos Oz, ele fala uma coisa muito legal, a literatura, ela sopra uma poeira da realidade e, de repente, você enxerga uma coisa que estava ali o tempo inteiro e que você não se deu conta, que você não viu. E a literatura, às vezes, faz isso, porque ela te convida a se colocar no lugar do outro, que, às vezes, na vida real, a gente não faz, a gente não dá Sim. conta. Né? Então, eu comecei a escrever dentro dessa ideia, fiquei paralisada, e quando voltei ao livro, o capítulo 4, né, eu eliminei um tanto de coisa que estava escrito antes, e o capítulo 4 tem uma palavra, dor. Ou seja, como é que eu saio dessa situação brutal?
não é? E aí começou a minha investigação dos envolvidos naquilo, né? Então, eu acho uma, uma questão, essa questão central do livro, primeiro, a gente colocar isso, né? A liberdade de cada um gostar ou não gostar, ou dizer eu resolveria de outra maneira, ou eu amo o livro, mas odeio aquela solução, eu jamais faria assim, ou não, eu faria de outro jeito, sem problemas, é essa a ideia. A literatura Sim. faz isso mesmo, né, com a gente. Ela coloca a gente diante daquilo, né? A gente com a nossa história, com o nosso ponto de vista diante daquilo. Mas eu acho uma coisa legal colocar é que tanto para as pessoas que amam o livro porque ele traz a perspectiva do perdão e as pessoas que temem essa perspectiva porque ela, elas temem que essa perspectiva como assim perdoar isso? Não é? Então, para essas duas maneiras de lidar com o encaminhamento do livro, né? Eu tenho uma questão que eu acho muito importante colocar, são as pistas que o próprio livro dá sobre o que é perdoar, né? Como que a gente sai dessa... o que é perdoar, né? Então, assim, o primeiro ponto que eu acho que está colocado é que o perdão acontece, ou o perdão existe para perdoar, ou só faz sentido falar em perdão, e isso é muito complexo, é muito difícil, diante do imperdoável. Né? Uma coisa banal, ela não precisa de perdão, ela precisa de tempo, ela precisa de polidez, ela precisa de uma boa conversa, ela precisa de vamos conversar aqui para a gente entender. Mas o que o Venâncio faz, não, aquilo é imperdoável. Aquilo não basta a gente sentar e ter uma boa conversa e a gente se entende. Não, é imperdoável. Então é aí que o perdão se coloca diante de toda a complexidade dele. Não é? É imperdoável. E será sempre imperdoável. O ato é imperdoável. As pessoas são perdoáveis, senão a gente estaria no inferno, já. Né? A gente decretaria o inferno. O que é o inferno? O lugar onde se arrepender não faz diferença. Não tem a menor diferença. Isso é inferno. Né? E, ao mesmo tempo, entender a visão de perdão que o livro traz, é entender que o perdão no livro ele está muito mais na direção de quem foi agredido e não do agressor. O perdão... tem um livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do André Comte Spoville, que no capítulo de misericórdia traz uma visão maravilhosa do perdão e foi uma coisa que me alimentou muito quando eu estava pensando em Tudo é Rio. O perdão é cessar o ódio. E isso está dito em Tudo é Rio de uma maneira muito clara. Quando Francisca conversa com Dalva e diz a ela, vamos chamar Venâncio aqui, dizer que o menino está vivo, etc. Dalva fala, não, ainda não dá. Ainda não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Porque eu preciso trocar as células. Eu preciso me livrar desse ódio. Né? Em outro texto, em outra parte do livro, por que Dalva não foi embora? Por que ela não denunciou? Por que ela não fez um monte de coisas? É porque foi o que deu para ela fazer. Porque existiu a impotência do corpo, do ódio. Mesmo quando ela sabe que Vicente está vivo, ela diz para Francisca, não, ainda não dá. Não é possível. Não é possível, porque o ódio está ali. Então, o perdão vem na perspectiva de cessar o ódio. Cessar o ódio, não tanto por Venâncio, mas mais para Dalva, para que ela consiga retomar a vida, sair da paralisia da morte. Não é?
E essa é a perspectiva do perdão que me interessou, trabalhar ali na construção do livro. Não é? Ele não diz, olha, tá tudo bem. Não é isso. Ai, não importa. Não é isso. Vamos esquecer. Não é isso. Eu também tive essa visão de que É. ali não foi dito, eu te perdoo, vamos voltar a ser felizes para sempre. E isso, para mim, não soou. Camila, o último parágrafo do livro traz com muita clareza. O chão estava alagado, tem um reflexo de céu ali, mas o próximo passo traz a possibilidade do abismo. Isso está claro. E quando a última frase diz, Deus está de volta, ela diz, olha, Deus não é um lugar de certeza, é um lugar de esperança. Não é a certeza que está de volta, é a esperança de que a vida vai poder continuar para aquelas duas pessoas, sabe? A vida vai poder continuar. Então eu fico me perguntando e te pergunto aqui. Eu te pergunto porque eu me vi com essa questão durante muito tempo. Eu acabei o livro ali naquele lugar. Mas eu me perguntei, será que é aqui que ele acaba? Será que eu vou entrar com esses dois para dentro de casa? E o que acontece depois? O que acontece depois? Se eles entrassem dentro de uma possibilidade de credibilidade, verossimilhança, igual você colocou, o que acontece depois? Se Você está eles perguntando para entrassem... mim? Eu te Você está perguntando, se perguntando para entrasse... mim? Eu te perguntando. Se ele Porque entrasse... eu vejo muitas possibilidades aí. Ao entrar para dentro desta casa, eu vejo um infinito de possibilidades. A primeira possibilidade é que tudo pode dar errado. Isso, pode. Pode. As Venâncio pode. outras, as Venâncio outras pode. possibilidades são de que o Venâncio, como eu escrevi também no meu post, eu senti um arrependimento sincero, um arrependimento de morte, eu senti, Venâncio. Sim, eu prefiro morrer do que não ser perdoado pela Dalva. Eu já fui vítima de violência doméstica e, infelizmente, o meu agressor não se arrependeu. Ele continuou agredindo outras mulheres. E eu fiquei... Mas aí, a minha outra vivência, enquanto assistente social que sou, me coloca numa condição de olhar para o Venâncio de uma maneira humanizada e, se ele estiver realmente pedindo socorro, ajudá-lo, porque isso ia ser violar um direito básico, que é a saúde. E principalmente a saúde mental. Então, assim, o seu livro, você falou que, e eu concordo com isso, a literatura, ela é literatura a partir da hora que você entrega o livro para o leitor vai fazer dele o que ele quiser, e aí ele vai colocar ali as muitas possibilidades, e eu coloquei as minhas muitas possibilidades. Né? Então, eu coloquei a minha vivência como mulher, na possibilidade de tudo dar errado. Eu coloquei a minha vivência como assistente social, que pode haver ali uma chave que a Um gente vira. resgate, né? Um resgate. Exatamente, um resgate desse indivíduo, para que ele não faça mais isso. Já Tem uma houve. questão. Pode falar. Minha conexão ficou ruim aqui de repente. Mas, então, assim, ó, entrei lá para dentro, a mim ocorre o seguinte: da parte de Venâncio, Dalva, esse menino está vivo. Você sabia disso? Há quanto tempo? São muitos anos. Muitos anos. Não é? Em que ela precisou, em que ela... Então, aí é que eu falo também das camadas. Ela também, isso, ela também por Ela muitos precisou anos. digerir também muita coisa para poder Isso também. chegar e abrir, né, a história. Por quê? Porque tinha uma série de questões também, questões psicológicas, principalmente, que ela deveria ali ter. Não fez uma terapia, né? Ela teve que ali se virar com ela mesma e tomar as próprias decisões, né? O que E eu tem faço agora? violência nesse encaminhamento dela. É óbvio que ele também é violento. Esse Uhum. encaminhamento dela também é violento, porque ela deixa Venâncio achando que matou o filho por anos.
O fato do filho não estar morto, que foi outra escolha difícil do ponto de vista meu como autora, tem a ver com, não importa, ele está vivo, não diminui a violência de Venâncio. Não Não mesmo. diminui Nada nem, justifica. nem Nada um milímetro. justifica a violência. Nada, Nada. nada, Nada. nada. Então, o filho está vivo, não diminui. Era outra questão que, para mim, era importante colocar ali, não é? Então, existe essa questão. A outra questão que existe, que é maravilhosa, outro dia eu vi a Juliana do, do, do da Mamilos, né? Daquele podcast Podcast. Mamilos, que é linda. Eu vi ela no TEDx falando por que muitas mulheres não vão embora depois de agredidas. Porque esse é um dado de realidade também. Sim. Muitas mulheres, inclusive muitas mulheres, sequer denunciam a primeira agressão, especialmente. E muitas mulheres falam, não, gente, perdoam, pelo menos uma primeira vez, muitas mulheres perdoam. Então, ela fala uma coisa que me tocou muito, muito, nesse TEDx, que é muito bonito, falando por que as mulheres não vão embora, né, depois de serem agredidas. E ela faz uma leitura desse ciclo da violência doméstica de um jeito muito bonito, mas ela fala uma coisa que me comoveu muito. Ela fala assim, porque muitas histórias de violência foram também histórias de amor. E isso é complexo. Isso põe uma camada que complica tudo, não é? Porque também foi uma história de amor. E no caso de Dalva e Venâncio, foi uma história de amor muito forte, que não passou por aqueles ingredientes da agressão, de uma agressão que veio aos poucos, que primeiro você maltrata com palavras, e depois você provoca um isolamento, e esse isolamento tem a ver já com o ciúme do agressor. Ela não Veio como passou. uma explosão. Não, ela não passou por esse trajeto, né, que ajuda a reconhecer, às vezes, ela foi uma explosão. Quer dizer, tinha uma pista do ciúme dele, que a Aurora percebeu, que teve esses ciúmes que se manifestou lá com o Bambu, que já tinha uma preocupação da Aurora, que ela fala com ele, Venâncio, você está pedindo perdão, mas o perdão faz o quê por nós? O que o perdão faz por nós, Venâncio? Mas nada que fosse diretamente ligado à Dalva. Né? Nada, era A com ele, explosão né? com a Dalva, ela veio num. Porque às vezes a gente pode ter ciúmes também Exatamente. das pessoas, brigar com alguém e tudo mais, ok, né? Isso não aconteceu nunca mais. Mas isso também dava, talvez, a perspectiva da Dalva de que ele vai fazer isso comigo, porque era um amor, amor Exato. sem mácula, Lindo, né? e foi por muito tempo, foi lindo, e era mesmo bom, e os dois estavam juntos, viveram um processo de isolamento que não é saudável mesmo, não é? Mas viveram, os dois faziam tudo junto e cuidavam um do outro, e pá, pá, pá. Ele fazia empadinha lá para ela, e no trabalho, e não sei o quê. Quer dizer, teve uma história romântica, um amor, né? E quando chegou o filho, veio o adoecimento, né? Dos ciúmes, ele já tinha isso como uma falta de recurso dele, né? Como um adoecimento mesmo, que se agravou e explodiu numa situação violenta, imperdoável. Mas o que acontece depois? A paralisia de Dalva é uma paralisia que ela coloca claramente, ela fica, porque ela quer mostrar para ele todos os dias, olha aqui a merda que você fez, castigá-lo. Ela fica anos nesse lugar, não é? E não dá conta de sair. Ele, então, esse tempo em que eles rompem,
existe um rompimento claro em que ela não olha para ele, não fala com ele, mas não vai embora. E ela diz com um propósito claro, eu não vou embora, eu vou ficar todos os dias aqui e vou te ferir. Da mesma forma que você me feriu. Da mesma forma que você feriu. E ela fica anos ali, anos. E quando que ela começa? Porque também tem uma coisa muito interessante. Inclusive, eu estou entregando meu terceiro romance, e ele também traz essas reflexões de alguma maneira. Tem uma coisa muito interessante para mim no perdão, porque o perdão não é uma escolha. O perdão precisa de tempo. O perdão é uma troca de células. O perdão, esse perdão que é cessar o ódio, e não tem nada a ver com o perdão de ofereça a outra face, não é isso. Mas esse perdão de sair da morte, do agredido sair da morte e dar conta de continuar a vida, porque se ele não sai do ódio, a agressão se repete todos os dias para ele também, não é? Para ele também. Esse perdão, ele não é uma escolha, sabe? Ele é trabalhoso. Ele é uma elaboração. Por isso que muita gente da psicologia... Eu acho, Carla, que o perdão... Só concluir isso. Pode falar. Por isso que eu acho que muitas pessoas da psicanálise, da psicologia, gostam muito de Tudo é Rio e dão Tudo é Rio de presente, porque ele tem uma curva da elaboração, sabe? Ele tem um processo de análise ali que você colocou, né? Tem um processo ali do tempo e da maturação. De amadurecer aquilo ali, não é? E aí ele vem, porque vem uma outra emoção. A emoção, eu acredito muito nisso, por isso meu livro chama Tudo é Rio, né? A emoção é um dado biológico forte que determina muito a maneira, o que a gente dá conta de fazer ou não dá conta de fazer. Né? Tem o Maturana, que é um biólogo, ele diz assim, olha, a emoção é uma disposição corpórea, está no corpo. E ela determina o que a gente dá conta ou não dá conta de fazer. O movimento de Dalva só vem quando ela começa a mudar essa emoção, que é com a chegada do João. A chegada do João traz uma outra perspectiva para ela, emocional, e para Venâncio, para perceber, para ela ser capaz de mudar a emoção e só aí mudar a elaboração, o que ela faz com aquele ódio e como é que ela encaminha aquilo. Não é? Agora, se ela vai ficar com ele, ou se naquele momento, quando ela fala com o Francisco, ela fala, eu preciso de um tempo, porque acabou. Quer dizer, eu só vou conseguir fazer as malas daqui a um tempo. Então, se ela vai chegar lá dentro e fazer as malas, se ela vai chegar lá dentro e conversar com ele, se ela vai chegar lá dentro de casa e Venâncio vai falar, o quê? Você me deixou achando que eu matei esse menino? O que é isso? E ele não vai dar conta do que ele vai sentir. E eles vão entrar num novo ciclo de ódio. Não sei. É cada leitor que vai dizer. Isso é muito óbvio para mim. Né? É muito óbvio para mim. Eu senti que esse final ali foi um final aberto. Né? Não teve o Felizes para Sempre, como eu disse. Então, muita coisa pode acontecer dali para frente. E aí é a gente que vai maturar mesmo, digerir aos pouquinhos esse romance, né? Essa sua obra, e levar para o caminho que a gente bem entender também de acordo com as nossas vivências. Né? Porque, igual, quando você me pergunta, da porta para dentro, o que você acha? Eu só vou criar sentido diante das minhas percepções, né? Daquilo que eu vivencio dentro da minha realidade.
E aí, para algumas pessoas, isso soou assim, como romantizando a violência, ou colocando prostituição no lugar de normalidade. Mas aí também existem pessoas que são a favor e contra a prostituição, então isso também vai dizer muito sobre o lugar onde ela está inserida e qual o contexto, sei lá, político, social, etc. e tal, que ela acredita também, a ideologia. Então, assim, tem muitas coisas aí para se pensar, né? Mas enquanto obra de arte, eu achei que o seu livro é genial. É genial. Desde da forma com que você escreve, é poética, sabe? Mexe com os sentidos da gente de verdade. Eu chorei, eu ri durante a leitura. Eu tive uma série de sensações, de sentimentos, né? Foi bem lapidado, né? Aqui não estou querendo fazer nenhuma não é nada piegas e nem querendo puxar seu saco. Se eu não tivesse gostado, eu ia falar, não gostei, pronto, acabou. Claro. Né? E as pessoas, elas até me conhecem por isso e acharam estranho ter falado que gostei do livro, porque tinha muita violência e os personagens, eles não levavam para uma reflexão, né? E que isso poderia ser um gatilho. Mas eu também entendo que, e aí não me leve a mal pelo jeito que eu vou falar, e não me entendam mal, tá? Mas pela minha experiência de mediadora de leitura, esse livro possivelmente seria apresentado por alguém que já leu, apresentado a outra pessoa por alguém que já leu. Não sei se a biblioteca, né, se o bibliotecário que está lá faria um pedido desse livro em detrimento de outros que são mais, como que eu posso dizer, mais hypados, assim, né? Em detrimento de outros livros, assim, que acham que as pessoas vão ler mais, por exemplo. Um livro Jung adulto, né? Que a gente fala, que é IA, esses livros mais juvenis, assim, que é o que tem mais nas bibliotecas. O que eu acho também que a curadoria devia ser melhor, né? Enfim. Então, o seu livro, ele seria apresentado a alguém por uma pessoa que já leu. E essa pessoa poderia facilmente fazer uma mediação ali junto a quem lê, para que esse gatilho, ou isso que as pessoas estão falando que poderia provocar numa mulher que sofre violência, perdoar o homem, e o homem cometeu o erro de novo. Então, eu acho isso, falar dessa maneira, muito simplista, sabe? A minha leitura é essa. Você dizer que esse livro vai levar uma mulher a perdoar o homem e o homem fazer tudo que já fez, não sei o quê, para mim é Eu simples acho demais. isso uma visão um pouco perigosa para a gente colocar na literatura, não Tá. é? Porque a gente vai pegar É Romeu e isso. Julieta, os adolescentes que forem proibidos de namorar vão suicidar. É exatamente A gente, esse o ponto. a gente É não pode exatamente esse o colocar ponto. na Romeu e literatura. Julieta. Romeu e Julieta seria apresentado por um professor da escola, seria apresentado por um bibliotecário que já leu este livro, seria apresentado por um mediador de leitura ou por qualquer outra pessoa que seja sensível à literatura. Por mais que isso fosse acontecer, né? Peguei Romeu e Julieta, vou tomar um veneno junto com a pessoa amada para morrer, porque as nossas famílias não se gostam. É, Tá. A pessoa que apresentou o livro provavelmente vai falar, gente, isso daqui reflete tal período, isso daqui reflete tal situação, e ia fazendo essas mediações. Então, eu acho que essa questão do gatilho, ou de ele conduzir para uma situação que leve a futuras agressões, poderia facilmente ser tirada esse equívoco pelo profissional que estivesse ali mediando a leitura ou formando aquele leitor. Né? você É, sabe que eu vivi essa experiência em 2 presídios? Eu fui com Tudo é Rio em 2 literaturas, em 2 rodas de remissão de pena. Acho que, né, não sei se todo mundo sabe, mas existe um projeto em que, se os presos leem, eles fazem relatórios, existe um mediador, que é um professor de literatura, e eu fui em 2 presídios com Tudo é Rio. Foi muito impressionante, foi muito bacana, sabe? Assim, perceber como
nesses grupos, as pessoas foram afetadas, tanto num presídio de mulheres, uma roda foi num presídio de mulheres, e uma roda foi num presídio de homens, né? E é interessante esse relato, porque na roda dos homens, um homem, eu perguntei no final, mas e aí? Primeiro que eu levei um susto desse livro ser levado para um presídio, Uhum. pela carga erótica, né? O primeiro pensamento que me veio é como isso vai, o que vai acontecer num presídio com esse livro, não é assim? Me preocupou, não é? E foi muito legal ver, assim, é claro que surgiu esse comentário, nossa, essa Lucy teve esse comentário, né, no presídio, mas a coisa mais legal foi que eu perguntei no final como que o livro tinha afetado eles, o que tinha ficado, porque, assim, foi interessante ler, deixou algum legado para eles, afetou alguma coisa. Então, eu achei muito legal duas coisas. Uma pessoa falou assim: esse livro já me impactou só com o nome dele, porque tudo é Rio, né? Tudo passa. Uhum. E esse lugar que eu estou agora, eu posso ter a esperança de que ele vai passar. Isso me comoveu muito. E o segundo livro, e o segundo preso que falou assim: depois que eu li esse livro, eu parei de odiar. Poxa, isso me foi uma coisa muito legal, que eu senti, sabe? E, e no presídio feminino aconteceu uma outra situação, porque eu, como convidada, como autora convidada, eu não sei o que aquelas pessoas fizeram. Eu sei que é Uhum. muito grave, eu sei que é muito violento. Mas eles não nos contam para, inclusive, nos proteger, para que a gente olhe para aquelas pessoas Como com seres humanidade, humanos. como seres humanos. Como seres humanos. Sabe? E isso foi impressionante para mim, porque eu, depois que saí desse presídio feminino, eu fiquei sabendo um dos crimes que tinham sido cometidos, assim, e aquilo me afetou por muitos dias. Me fez questionar se eu podia falar de perdão diante de Uhum. coisas tão brutais. E aí, eu queria dizer uma coisa linda que Arnaldo Antunes gravou de um poeta, do Antônio Risério. Procurem isso. Chama Aviso à Praça. É tão bonito. Porque ele começa falando que o humano expõe. Quando a gente pensa em humanidade, a gente está exposto à ideia do humano e do desumano, não é? E aí ele Uhum. vai dizendo mil coisas que são humanas, por mais terríveis que elas sejam, elas são humanas. Esse monstro, ele não vem de Marte, ele está sendo gerado aqui nessa sociedade que a gente vive. Ele está sendo gestado aqui. Todas essas coisas terríveis, o racismo, a violência contra a mulher, estão sendo geradas nessa sociedade que a gente vive. Esse monstro não é monstro. Ele é um ser humano gerado aqui. E eu acho que Tudo é Rio toca um pouco nessa estrutura que está gerando pessoas como Venâncio, a Ou como a Biase, Lucy. ou como a Ou como Lucy. a Lucy. Sabe? Essa estrutura da mulher na igreja e do homem no puteiro, a mulher na cozinha e o homem tomando cerveja como Brando, sabe? Essa estrutura da desigualdade de gêneros que gera, que produz essas pessoas. E digo mais ainda, viu, Carla? Histórico de vida vai fazer toda a diferença.
A gente tem históricos de vida, e lógico que isso não justifica a violência de forma nenhuma, mais uma vez, De eu forma quero nenhuma. deixar. Mas a gente tem históricos de vidas que conduzem o indivíduo a fazer determinadas coisas, mesmo que conscientemente. Então a gente tem ali a Lucy, e aí eu entro numa pergunta assim que eu quero muito saber de você. A gente tem a Lucy, que foi uma criança extremamente mimada, ao meu olhar, foi extremamente mimada, não aguentava ouvir um não, e quando ela se viu numa situação em que falar sim não era possível, trazer os pais de volta não era possível, e ela foi viver com essa tia, ela começou a escutar os nãos, porque a tia sabia que ela era extremamente mimada, começou a escutar os nãos, falou, isso não é para mim. Ela tomou a decisão dela. E aí eu vejo isso como uma das personagens, ou a única, não sei, depende para quem vai ler o livro, que tomou uma decisão, que soube escolher dentro das possibilidades que tinha, né? E escolheu o que queria. Porque também é fácil a gente colocar tudo numa condição de que, ai, coitada. Não, as pessoas fazem escolhas também. A vida é feita de escolhas também. É. E ela escolheu, naquele momento, começar a fazer parte de determinada situação. Então, assim, ela escolheu estar no prostíbulo. Ela Existe escolheu. uma contabilidade, né, Camila, entre o que a gente. Venâncio coloca isso muito claro quando ele fala do pai, né? Da mágoa dele, a culpa do pai, não pelo que ele fez, mas pelo que ele era. Eu acho isso bonito, porque toca na questão do livre-arbítrio e coloca essa questão do livre-arbítrio numa perspectiva maior, não é? É, a gente pode falar de escolha, por exemplo, hoje, no Brasil, não é? Vamos falar com a desigualdade social que a gente tem, com o racismo que a gente tem, com um menino que nasce numa favela preto, que já nasceu exposto a uma violência. Esse menino, ele faz Não terá escolhas. escolha. Ele não É, terá escolha. Não, é. mas na perspectiva da personagem, Na né? perspectiva, E sim. aí, Não, existe na uma perspectiva certa. da personagem, ela fez uma escolha, porque o que me disseram é assim: a autora está normalizando a prostituição. Ou falando de um outro lugar, assim, as prostitutas não merecem isso. Mas você não fez nada disso. Né? Você colocou ali a personagem, um personagem mimada, que não sabe escutar não, e que queria. Ela tinha um problema muito forte, acho que com o narcisismo, né? Ela era Isso, isso, uma personagem narcísica, né? Com um distúrbio. isso. E totalmente egocêntrica. Então, assim, levando em consideração a história de vida dela, ela escolheu estar ali. Né? Então, não tem como a gente falar assim, os personagens ali não tiveram escolhas. Alguns não tiveram mesmo, por conta dessa É, estrutura de sociedade, que é machista, que é excludente, que é é. racista e tudo mais. Não tiveram escolha. Mesmo dentro do seu livro, alguns personagens não tiveram escolha. Mas, para mim, a Lucy, foi a única que teve escolha dentro de toda a situação. Posso estar completamente errada, mas essa Você foi a acha que minha Dalva, visão você vê, da leitura. E você aí eu acha queria que saber de Dalva, você, se você vê outro personagem dentro da sua história que também teve esse poder de escolha. eu acho que dentro das circunstâncias de cada um e considerando o dar conta ou não dar conta de cada um como parte dessa, dessa, desse caldeirão aí que é fazer escolha, não é? Assim, porque quando a gente pensa em escolha, a gente está pensando assim numa pessoa inteira e não é Uhum. isso. Você mesmo está colocando o contexto da escolha da Lucy tá imerso nas circunstâncias de vida dela, né? A mesma coisa com a Dalva. Dalva tinha uma família estruturada, uma mãe acolhedora, um pai maravilhoso, mas ela não foi embora. Tem um nível de escolha, mas tem um nível de impotência. Tem, tem, Sim.
tem um nível do que ela deu conta de fazer. Entende? Então, assim, até quando a gente pensa em escolha, existe uma paisagem interna que torna, que é limite e possibilidade. A gente vive transitando entre essas duas coisas. É como falar de liberdade, né, Carla? É, A liberdade ela não existe completamente. é, Ninguém é livre completamente. é. Seja pela questão que for, se for uma questão social, econômica, ninguém é livre, não existe essa liberdade, né, que a gente almeja. A gente sempre vai ter uma limitação, a gente vai sempre ter algum atravessamento que vai impedir que a gente seja totalmente livre ou que faça as escolhas totalmente, de forma totalmente livre de qualquer outra coisa. É que, diante dos conceitos, né, das coisas que foram colocadas para mim, até como argumentação para dizer que não gostou do livro, essa era uma delas, de que as pessoas. A Lucy, né? A Lucy, nesse caso, ela não teve escolha por conta do histórico dela de vida. Mas o histórico dela de vida foi que a levou a fazer essa escolha, né? Dentro, e E ao ainda, mesmo tempo, mesmo com a limitação dos pais não poderem voltar, eu acho que essa era a única limitação que não a colocaria dentro do prostíbulo, era se os pais estivessem vivos, mas mesmo assim eu desconfio, porque ela tinha também uma personalidade diferenciada, né? mas olha só, eu acho assim, a história é um dado de realidade, essa situação da família que pega uma menina que vem do interior e ela fica naquela situação dúbia, bota para trabalhar, mas é minha filha. Existe uma hipocrisia. Eu vi isso muitas vezes no meu estado, sabe? E isso no Brasil inteiro. Eu acho que, traz a menina, eu tô aqui, não, eu sou tão caridosa, estou criando ela como se fosse uma filha, mas ela que arruma a cozinha, ela que passa a roupa, ela que lava a coisa. Então, assim, a gente viu quanto a gente viu isso no Brasil. Todas essas meninas se prostituíram? Não. Então tem um nível mesmo de escolha. Tem aquela história, que é isso que você falou no início da nossa conversa, particular, da Lucy, que é essa personagem. Né? E a gente não pode colocar todos os personagens no mesmo pacote, porque a gente não pode colocar todas as pessoas humanas no mesmo pacote, porque cada uma vai partir para um mundo diferente. Agora, né? De fato, essa foi uma escolha minha, como quem está contando uma história, e lá do narrador, da maneira como ele conta, mas isso não é colocado como um valor. Ai, que legal, Lucy virou prostituta. Em momento nenhum. Isso não é colocado como um valor. Inclusive, ela sofre as consequências disso, da escolha dela. Ela sofre também. Ela sofre a porrada dela de novo. Inclusive, a maneira como Lucy coloca o desejo dela é extremamente fálica. É muito fálica. Né? É assim, é controladora. É de uma posição fálica que ela exerce o poder dela, né? De controlar e de mandar e de, não é? Então, assim, eu acho que tem muitas camadas aí para a gente, mas o importante é o seguinte: o livro coloca muitas coisas que estão no real, né? Voltando à provocação do título dessa nossa conversa, ele coloca muitas coisas que estão ali no real, mas ele não coloca com essa visão, é assim que o mundo se resolve, que legal. Não. Então, nesse ponto, eu vou dizer da minha percepção, mas eu sou parte envolvida e suspeita, né, para dizer, não é uma romantização, eu acho, na minha maneira de entender, porque coloca um giro 360 nessas questões, coloca várias camadas nessas questões e não expõe a realidade dizendo, é assim que ela tem que ser, palmas para ela. Não acho que eu fiz isso dessa forma. Espero não ter feito. Eu também não acho. Tomara eu também que não eu acho. não tenha feito, mas eu não também não posso, acho. né? Sim, mas também você não pode fazer com que as pessoas deixem de pensar assim.
É, É, claro. é, bom, é, queria fazer duas últimas perguntas para você, porque daqui a pouco o nosso horário aqui vai cair. Tá. Vou ser bem rápida. Eu queria que você falasse qual que é a sua fonte de inspiração, quais são os autores que te inspiram, te inspiraram ou ainda gostaria de ler para ficar inspirada, e o que você está lendo atualmente. É uma pergunta que eu gosto de fazer no finalzinho da live, porque a gente deixa também como indicação de leitura para quem está assistindo a gente. Então, quem é que te inspira e o que você está lendo agora nesse momento? Ó, eu acabei de ler o Americaná, da Chimamanda. Estou lendo agora, não é literatura no sentido que não é um romance, mas Estou amando, que é do Julian Fuchs, romance História de uma Ideia. Estou gostando demais. É uma reflexão sobre isso que a gente está conversando, sobre a história do romance, sobre Uhum. esses papéis do romance, o que se espera do romance, o que não se espera, como que evoluiu, como que os autores evoluíram. E essas questões que estão muito colocadas aqui e fiquei muito instigada com essa conversa, talvez até porque eu esteja no meio dessa leitura e adorei Sim. poder discutir todas essas coisas. E a minha fonte de inspiração, quando eu comecei a minha... Assim, eu sempre fui muito ligada à música, à linguagem, toquei violão, fui compositora, fazia canções, e a minha primeira paixão com a linguagem veio através da música. E MPB, todas essas pessoas que foram marcantes na minha vida, Chico, Caetano, Rita Lee, Gil, é, essas pessoas todas me fizeram apaixonar pela palavra, pela escrita, e os autores, nossa, muitos autores, quando muito nova, descobri a literatura, como Monteiro Lobato, depois os, os todos esses escritores brasileiros maravilhosos, né? Guimarães Rosa, Machado de Assis e Clarice, foram pessoas que, nossa, eu poderia citar vários, né? Mas estou falando aqui dos muito marcantes. Mas li também muito Agatha Christie quando era nova. Adoro uma história assim, As Brumas de Avalon, né? Essa coisa da... Eu gosto da história, eu gosto, e até eu gosto dessa história assim, que tem uma narrativa, uma trama, não é quase uma história que não é só reflexão, que não é só, sabe, que tem um arco de acontecimentos, é uma coisa que me interessa. Meu segundo livro tem isso, meu terceiro livro tem isso. Acho que eu sou uma contadora de história, assim, gosto da história. Ah, e você conta bem história. Eu quero ler o seu segundo livro e o terceiro também. Eba! Já tá. Você já está na minha lista de melhores de 2021. Ai, que bom, que bom. Fico muito Tá? feliz, muito Eu honrada. gostei muito, muito, muito. Eu espero que a gente tenha agregado, né, alguma coisa a mais às pessoas que já leram o livro, Sim, né? E espero que as pessoas que não leram queiram ler o livro da Carla, que é um livro que eu indico muito, e acho justamente que ele é um livraço, porque ele tem essa ambivalência de sentimentos, porque ele coloca muita coisa para a gente refletir, tem muito pano para manga. Só dizer, Carla, te fazer um convite também, se você quiser, nós vamos ler o seu livro em outubro no Leia Mulher de Santo André, eu sou mediadora, e depois eu te passo a data, tudo certinho. Se você puder e quiser participar da discussão que vai ter lá, sinta-se à vontade, mas o seu livro já está nos qual? nossos O escolhidos Tudo é do Rio ou é ano. natureza? Tudo é Rio, Tudo é Rio. tudo é Rio. Porque as pessoas ainda não leram e
e a gente vai sugerir esse livro. Então, se você quiser vir e conversar também, será um prazer ter você junto. Camila, você está E em Santo André? o Leia Mulheres em Santo André. A gente está fazendo online, né? Por conta da pandemia. Mas onde você E está? eu estou em Santo André, Tá. estou no ABC. E eu também achei que o seu livro ele tem característica de roteiro. É possível que exista uma série, um filme sobre o Sim, seu livro? eu tenho conversado sobre isso, é uma coisa que está caminhando. A pandemia deu uma. é, não só a pandemia, né? O país do jeito que está, mas deu uma desacelerada no processo, mas eu espero que uma hora vá acontecer. Ai, que bom, eu vou assistir. Se tiver, eu vou assistir. Carla, muito obrigada. Desculpa qualquer coisa, né? Quando a gente entra aí na casa dos outros, a gente fala, né? Desculpa qualquer coisa. Estou à sua disposição. Se quiser falar qualquer coisa, estou aí nas redes sociais. Já tenho seu telefone. A gente vai se conversando. Espero que você tenha gostado de estar aqui, que não tenha sido um enfadonho para você. E a gente se vê. E eu quero te ver um dia depois dessa pandemia para poder te dar um abraço e te dar os parabéns pela sua obra pessoalmente. Camila, adorei a conversa. Muito obrigada. Quando for a época desse clube, a gente se fala. Vai ser um prazer se a gente conseguir conciliar aí, né, os horários. Eu vou lançar meu livro novo. A previsão é que ele chegue às lojas em outubro, né? Que ele chegue nas livrarias em outubro. E, e é isso, assim. Obrigado. O importante é a gente ler, o importante é a gente ter empatia, é a gente aprender a se colocar no lugar do outro e bola para frente. Vamos ver se a gente conquista dias melhores para o nosso país, né? Verdade, é verdade. Estamos todos esperançando por isso, né? Como diz Paulo Freire. Isso mesmo. Um beijo, Um um final de beijo. semana para você e a gente vai se falando por aí. E Tá bom. vocês que estão aí vendo a live, aguardem daqui 15 dias, nós vamos ter outra convidada especialíssima aqui para a gente conversar. Um beijo, Carla. Um Obrigada, beijo, viu? querida. Um beijo para todos que estavam aí ouvindo a gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.